Vamos seguir falando agora da situação do ex-presidente. Um dia depois de sofrer uma queda na cela da Polícia Federal, Jair Bolsonaro foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para fazer exames hospitalares. Lesões neurológicas foram descartadas pelos médicos. O ex-presidente chegou ao Hospital DF Star em Brasília por volta das 11h30 da manhã. Por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ficou responsável pela segurança do transporte. No despacho, o ministro diz que atendeu um pedido da equipe médica que acompanha Bolsonaro e autorizou a realização dos exames de tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma. Ao longo de 5 horas, Jair Bolsonaro realizou os 3 exames de imagem que descartaram danos neurológicos e confirmaram o diagnóstico de traumatismo craniano leve. A equipe médica suspeita que o mal-estar do ex-presidente tenha sido provocado por uma interação de medicamentos receitados para o controle dos soluços e para os cuidados pós-retirada das hérnias. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O médico disse que não ficou comprovada uma crise convulsiva. Ele estava estável e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei. Tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a estrutura da Polícia Federal para dar atendimento ao ex-presidente e voltou a defender a prisão domiciliar. Não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Este neurocirurgião explica que, por ser um paciente idoso, o ex-presidente deve ter o comportamento observado nas próximas semanas, para que sejam descartados sangramentos tardios. Quando tem algum trauma, por mais bobo que pareça ser, o chacoalhar do cérebro pode provocar uma ruptura dessas veias, mas que ao longo do tempo vai sangrando e acumula esse sangue na superfície do cérebro, até que chega um momento em que o cérebro do paciente ele começa a ser comprimido. E nessa compressão os sintomas aparecem. Precisa de uma observação posteriormente, a depender da avaliação do médico que está acompanhando ele. Após os exames, Bolsonaro retornou à Superintendência da Polícia Federal. Vamos seguir então em Brasília com a Paola Cuenca, porque nesta quarta-feira o Conselho Federal de Medicina anunciou que iria abrir uma sindicância para apurar uma suposta falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da noite, o ministro Alexandre de Moraes declarou a anulação do procedimento. E a Paola vai trazer mais informações, mais detalhes, agora ao vivo, sobre isso para nós. O que motivou esta decisão? Paola, boa noite. Boa noite para você, Lívia, e para quem nos acompanha. Olha, para a gente explicar primeiro essa questão da sindicância, a nota que foi divulgada pelo Conselho Federal de Medicina não dava muitos detalhes a respeito de como esse procedimento ia funcionar, mas eles indicavam terem recebido denúncias a respeito do cuidado de saúde prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, bom, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no início da noite, publicou um despacho dizendo ter tomado conhecimento a respeito desta sindicância pela divulgação feita pelo CFM e declarou a nulidade desse procedimento. Moraes afirmou nessa decisão que é flagrante a ilegalidade e ausência de competência do CFM para fiscalizar o trabalho que é prestado pela Polícia Federal. O ministro ainda destacou no despacho que existem equipes médicas da PF 24 horas por dia de prontidão para fazer o atendimento de saúde ao ex-presidente, que foi justamente essa equipe médica que deu ali os primeiros socorros, prestou o cuidado à saúde do ex-presidente depois de tomar conhecimento do acidente ocorrido nesta terça-feira. Nesse despacho, Moraes ainda ordena que o presidente do CFM seja ouvido pela Polícia Federal a respeito desta sindicância, inclusive para apurar possíveis ilegalidades. Ainda determinou que o hospital onde Bolsonaro foi atendido nessa quarta envie todos os documentos e laudos desses exames num prazo de 24 horas. Até o momento, o Conselho Federal de Medicina não se pronunciou a respeito desta decisão de Moraes. Lívia. A Paola Cuenca
Cuenca segue em frente ao Hospital DF Star, onde hoje esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro passando por exames após autorização do ministro Alexandre de Moraes. E qualquer novidade sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela volta com mais informações aqui no SBT Brasil. Obrigada, Paola. Bom trabalho para você.